Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos aqui para começando mais um De Bem com o Pão. E hoje nós vamos aqui invadir agora o programa Janela do Céu. Eles estão gravando. E já nós vamos agora ver como é que está sendo toda essa produção lá dentro. Espera só um pouquinho. Alô, invasão do programa Janela do Céu. Estamos aqui agora com a programação. Vamos conhecer um pouquinho dos estúdios aqui do Janela do Céu. Janela do Céu, o programa que sai toda segunda-feira às 22 horas, né? Então aqui, já terminou aí? Não, irmã? Cheguei tarde, eu invadi agora, né? O Janela do Céu para mostrar como é que funciona toda a programação da irmã, trazendo toda vez essa alimentação, né? Sei que o irmão tem compromisso, não vou bloquear o irmão aqui, né? Deus abençoe, mais uma vez participando de Bem com o Pão, né? Agora nós aqui invadindo a Janela do Céu. Conseguimos! Estamos agora aqui, então, para que a irmã possa trazer um pouquinho mais do testemunho, como é que é a produção desse programa, né? Que tem toda segunda-feira, 22 horas, tem esse compromisso marcado com a dona Elisama Pires, né? Esse vaso utilizado pelo Senhor, para que possa trazer a programação, programa de testemunhos, né, irmã? Como é que é feita essa programação aí? Como é que surgiu a ideia de levar testemunhos, né? Programa de testemunhos através da TV Menorá. Bom, que Deus abençoe a todos, né? A surpresa do Marcelo, né? Sempre com ideias, né? Mas o programa Janela do Céu surgiu de uma inspiração de Deus, né? Para entrar na grade da TV Menorá. E inicialmente o irmão Sérgio, né, o apóstolo, me pediu para me fazer alguma gravação, né? Mas ele não me falou o que ia acontecer, ele só disse, tu vai lá e eu tô te dando material, tu vai lá em entrevista. Eu disse, tá, mas eu não pensei, para quê, por quê? Eu fui, fiz, né? Até tem outras irmãs, a irmã Laís, a irmã Rosana, outras irmãs também já colaboraram. E nós gravamos os irmãos e naquilo que eu tenho capacidade, né, de fazer. E gravamos alguns programas e enviei para o irmão. E aí, depois de um tempo já, com alguns gravados, aí ele disse, não, é que vai ter uma TV Menorá, né? E aí que ele foi compartilhar daquilo que senti de tu fazer. E eu disse, amém, então estamos aí, né? Sem nem cursos, né? Nem nada, só aqui à disposição, né? Daquilo que Deus quer fazer. Que bênção, né? Então tá aí a irmã trazendo que quem capacita é o Senhor, só tá usando o vaso, né? O vaso tá ali se disposto, tá tudo pronto, então agora vamos fazer a programação aí, que é esse programa que já tem uma porção de entrevistados, tem uma noção assim de quantas pessoas, de quantos irmãos já foram entrevistados pelo programa? São vários irmãos, presbíteros, aqueles irmãos até que os presbíteros indicaram, né, que tinham um testemunho, mas vai fazer um bom tempo já que tem um programa e a gente faz pela fé, né, não porque sabe o que pode. Todo o material aqui é tudo bem simples, a gente não tem nenhum tipo de técnica, né, apenas vai lá e faz pela fé, porque o importante não é a técnica, né? Com o tempo o Senhor vai trazendo, né? O Senhor, até nos primeiros programas, né? Eu vejo, assim, que eu era bem mais diferente, né? Mais séria, às vezes. Ainda tinha que lidar, né? De saber olhar para a câmera, tem que enfrentar, né? Isso, de olhar para a câmera, olhar para o... Essas técnicas eu não sei, tem que olhar para a câmera... Não, enfrentar isso, né? É difícil tu ficar na frente, se expor, né? Tenho que me expor, eu tenho que estar ali, né? Então, todo mundo tá te vendo. Todo mundo vê, todo mundo tem um parecer, né? Mas o importante é que os testemunhos, né? A minha pessoa não é importante no programa. O importante, sempre tive isso bem claro dentro de mim, que o importante era o testemunho para glorificar o nome do Senhor, né? Se eu vou aprendendo com o tempo, né? Então tá aí a irmã trazendo os testemunhos. Agora, hoje é o testemunho dentro do Janela do Céu e dentro do De Bem com o Pão, o testemunho da irmã Elisama. Irmã Elisama, como foi a sua vida cristã? Como foi que você veio para Deus? Não sei se você já teve a oportunidade desse testemunho, né? De como você veio
para dentro da igreja do Senhor Jesus, né? Hoje a oportunidade, a janela do céu aberta para que a apresentadora aqui incita muitos irmãos a darem seu testemunho, pode dar o seu testemunho. Amém. Bem, eu já nasci num lar cristão, meus pais já tinham se convertido, né? Eles estavam numa denominação e eu já nasci, então, num lar, assim, digamos, estruturado, né? Com palavra. Meu pai e minha mãe, eles se preocupavam muito com o que a gente assistia, com as amizades, né? Eles sempre se preocuparam muito com o nosso alimento, né? Não deixaram, assim, eu e meu irmão nos envolvermos muito com as coisas do mundo. Eles não obrigavam nada, né? Eles não, assim, proibiam. Mas eles sentavam, conversavam, explicavam o que era de Deus, o que não era de Deus. Então, minha vida sempre foi ir nas reuniões, né? Sempre foi estar em reuniões. A gente ia bastante na Donep também. Então, eu sempre tive contato com a palavra. E o pai e a mãe sempre passaram a palavra, né? Não viveram assim apenas, vai na igreja, vai lá para aprender, né? Eles sempre nos orientaram, eu e meu irmão, sempre tinha palavra, tinha o culto doméstico, que sempre quando eu via não tinha um horário formal, né? Mas quando o pai pegava o violão, eu já sabia, né, que ia ter a tal da reunião que compartilhava a palavra. E eu dava um jeito de boicotar no início, né? Eu gostava até os louvores, depois da palavra, daí eu já não gostava, eu era pequena, então eu dava um jeito, mas sempre tinha aquela ordem, né? Então daqui a pouco eu me aquietava, porque eu sabia que eu tinha que... Irmão, pra chorar e tal. Nessa época o Matheus não tinha, era só eu. Tava no projeto. Então eu sempre tive esse contato com a palavra, né? De até aprender a ler na Bíblia, mas ao longo do tempo, né, que a gente vai crescendo, né? Meus pais também não são perfeitos, né? Tiveram seus erros, mas eles foram muito sábios, né? Da parte de Deus, de me passar não o conhecimento, né? Mas o maior legado hoje que eu vejo que meus pais passaram é a fé, né? Porque nos momentos de dificuldade, que houve assalto, que pegaram o nosso carro, por exemplo, eu não via eles buscando auxílio em outras coisas. O pai reunia todo mundo e vamos orar, né? Então, se tinha um problema financeiro, então o pai reunia a gente ia orar. Eu acordava de madrugada para orar, né? Então, eu sempre vi eles buscando o Senhor, né? Nos momentos que teve muitas dificuldades, tem muitos testemunhos, assim, que Deus deu muita dificuldade e que Deus deu a vitória, né? Então eu via eles não só me ensinavam, mas eu via eles buscando a palavra, né? Eu via eles, o pai pegando a Bíblia para ir, né, ler. Então a gente absorve essas coisas, né? E dentro de mim eu sempre tive aquele respeito por Deus, né? Eu sou também cheia de erros, mas eu sempre, na hora que Deus falava, eu sabia que eu tinha que baixar a cabeça, né? Sempre fui muito disciplinada também pelos meus pais, e eu vejo como isso é importante, né? Para os pais fazerem e obedecerem a palavra. Porque quando os pais nos corrigem ali, né? Porque Deus usa os pais para quebrar a vontade dos filhos, né? Então, a gente tem que aprender a se sujeitar a essa autoridade, a obedecer, né? E isso foi muito importante. Eu vejo e agradeço hoje eles, né? Porque eles me passaram na vara, né? Várias vezes. E isso é muito bom, né? Porque a gente aprende, né? Que a gente tem que obedecer. Mas ao longo do tempo eu fui com amizades, assim. Como eu vivia num sistema de religiosidade, né? Da denominação, daqui a pouco aquilo vai perdendo o gosto, né? Por exemplo, eu cresci vendo pessoas serem curadas, eu lembro uma irmã que a perna cresceu, eu vi crescer, né? Uma pessoa que tinha uma mão mirrada, assim, abria a mão, então eu cresci vendo muitos milagres. Mas o milagre, ele não restaura, né, o nosso coração. Então, eu tinha muitos problemas de amargura, eu tinha um problema sério de amargura com a minha mãe, por exemplo. Eu sempre fui muito obstinada, né? Aquelas crianças, assim, que
só batendo mesmo, né, para para sair daquela obstinação, muita teimosia, né, eu reconheço isso. Então, ao longo do tempo a gente vai perdendo parece que o mundo, né, que eu ouvia tanto falar que era horrível, que era do diabo, ele começou a ser eu assim, comecei a gostar assim, né, daquele envolvimento assim. Eu nunca tive muito contato com nada, mas eu tinha consciência de que aquilo era errado, mas eu queria fazer, né, por obstinação, né? Então eu sabia que eu estava me afastando de Deus, mas é que aquele sistema ali não me oferecia, né, uma palavra, algo que pudesse trabalhar meu coração, né? Ou seja, toda aquela semente que foi plantada também produziu o seu fruto e não te deixava muito tempo enganada, né? Embora até, que nem tu disse, sabendo que era errado, que queria fazer, né? É uma obstinação, a gente quer porque quer, mas ainda tinha tudo aquilo que foi plantado. E eu acho uma bênção, né, irmã, compartilhando com a gente que teve desde pequeno esse lar cristão, né? E eu considero assim, a irmã abençoada por isso. Porque não é todos que têm essa oportunidade, que nem a irmã disse, né? E a gente já tive testemunhos de pessoas, não, mas e aí, falando do meu filho, né? Se teu filho crescer assim, tu disser isso pra ele não vai pegar nada do mundo? Na época que foi me dito isso, foi logo que eu vim pra igreja, eu também fiquei assim, será? Mas é realmente, né? Como é que vai ser do meu guri? Ele não vai aprender as malandragens, não vai aprender como fazer. Tempos depois o Senhor me ministrou que quem está com o Senhor não precisa de nada disso, né? O mundo não prevalece contra ele. Tanto é que está aqui a irmã dizendo que se obstinou por muitas vezes seguir as tentações do mundo. Glórias a Deus, hoje está aqui conosco, sendo participante, sendo aí um vaso útil nas mãos do Senhor para estar fazendo essa programação Janela do Céu. Conta um pouquinho mais para nós. Espera que eu até vou pegar assento agora aqui, vou sentar aqui do lado da irmã, né? Conta um pouquinho mais para nós, irmã, aqui agora, se tu pode relembrar assim, dessa experiência que está sendo fazer o Janela do Céu, porque eu creio que você recebe muitos testemunhos também, recebe muitos compartilhar, né? E o que a irmã, assim, nos diz com respeito a isso, o que o senhor está produzindo na irmã com relação a essa oportunidade, porque também é uma oportunidade que nós temos através da TV Menorá de poder estar executando um trabalho como esse, mas nós somos, digo para os irmãos aqui, vou testemunhar no Janela do Céu, que fazer a programação da TV Menorá é uma bênção muito grande, que nos dá muitas oportunidades de nós compartilharmos com muitos irmãos, receber muito deles, e a gente é extremamente abençoado por poder estar fazendo essa tarefa, né? Eu agradeço todos os dias ao Senhor de poder executar tarefas como essa, que não é fácil, né, mano? Não é fácil. A gente tem que se programar, se disponibilizar, tu tem que montar muitas vezes o local onde tu vai fazer a programação, tem que pensar, que nem diz a irmã, muitas vezes, né, em muitas coisas, posicionamento, luz, som, ambiente, se preparar para que você realmente possa contribuir para que o irmão consiga desenvolver o seu testemunho, tirar ele de qualquer situação de vergonha ou de desmotivação ou de engano, para não testemunhar a situação que o Senhor deseja, aquele que vai servir de propósito com o Senhor, né? Como é que a irmã tem recebido tudo isso? Na verdade, eu sou exposta toda vez, né, que eu venho aqui, porque os irmãos compartilham, né, as suas experiências, e como hoje, né, eu vi assim, Deus fazendo muitas coisas na vida de muitos irmãos, e às vezes a gente fica tão focado nas nossas coisas pessoais, né, que a gente, mas o irmão está sofrendo muito mais, né, teve uma experiência muito maior, né, e por dentro, enquanto os irmãos estão falando, às vezes eu fico orando, né, disse, Senhor, me perdoa, porque isso, né, o irmão está testemunhando e eu não estou fazendo, né. Então, esse trabalho, sempre que a gente trabalha com a palavra, tem aquela parte, né, que corta a cada um de nós e corta aos outros, né, a espada de dois gumes, e é cansativo muitas vezes, é desgastante, né, mas o Senhor, a obra é assim, né,
A gente só tem que se dispor que Deus faz, né? Foi difícil até aprender a lidar com câmera, né? Saber, não sei muito, mas o que eu já aprendi até agora, né? Então, às vezes tem um desgaste, né? Mas isso não se compara, né? Aquilo que Deus, o objetivo, né, do programa. Assim como o De Bem com Pão, né, que é falar do material, é bom porque às vezes a gente vê os irmãos param e dizem, ai, que bênção aquele programa, que bênção o testemunho da irmã, né? E aí a gente vê que a gente só é um vaso ali, um instrumento para veicular o que Deus está fazendo na vida de todo mundo, né? E eu vejo Deus trabalhar em mim, né? Porque eu ouço os irmãos, né? Enquanto os irmãos estão falando, eu estou orando e penso, ai, Senhor, o que eu vou perguntar, né? Porque às vezes eu não conheço o irmão, não sei o que falar, né? O que será que eu falo? Às vezes eu dou um furo, né? E tem muitos erros, né, de gravação e às vezes eu erro, né? Mas Deus, tudo coopera, né? Coopera quando eu erro, coopera quando eu acerto, para mim não me orgulhar. Coopera quando eu ouço os irmãos, né? E às vezes numa experiência que a nossa mente é uma mente endemoniada, né? Como diz lá, animal, terrena e demoníaca. Porque às vezes eu olho para o irmão que vai vir e eu penso, bah, esse não vai falar nada, né? Vai ser difícil. E aí o irmão fala um monte, aquilo assim me enche, eu saio feliz, né? Porque Deus usou. Aí aquele irmão, eu disse, esse sim, esse vai falar um monte. Aí o irmão não fala nada, né? A pessoa não... Talvez não naquilo que eu penso, né? Não falou assim, do jeito que ele é normal a compartilhar da palavra. Tem uns que te dão um oi e sai um monte de testemunhos, né? Daí tu convida aqueles e aí eles não falam, acho que ficam, né? Fica um pouco desajeitado porque tá gravando, tem câmera, né? E para mim é um desafio, porque eu tenho que me negar aqui também, porque eu tenho que ajudar os irmãos a falarem, né? Às vezes eu também não sei. E aí, irmão, tudo bem? Tudo? O que Deus está fazendo? Tudo, está tudo ótimo. E aí eu tenho que, às vezes não consigo, às vezes dá, né? Mas o Senhor sabe, o importante é que os irmãos estão compartilhando, os irmãos, e tem pessoas também que eu não preciso fazer nada, né? Que os irmãos falam um monte, né? Falam bastante, mas esse é o corpo, né? Todos nós aqui estamos sendo trabalhados, né? Quebrados pelo Senhor e Deus está fazendo a obra. Que bênção! Então tá aí hoje invertendo os papéis. Eu aqui de apresentador do Janela do Céu, entrevistando o testemunho de quem? De quem? Do Janela do Céu, da irmã Elisama, para trazer para os irmãos ver como é que está sendo a produção desse material, que é uma bênção. Irmãos, não percam essa programação, a TV Menoral está cheia de programação. É o De Bem com Pão na sexta-feira. Vamos começar durante a semana. Segunda-feira você tem a programação do Janela do Céu às 22 horas. Já a posterior isso, na quarta-feira, você tem o Não Fui Desobediente, a Visão Celestial com o nosso irmão Sérgio Alves. Na quinta-feira, você tem o Quinta ao Vivo com o nosso irmão Cleider Alfaia. Na sexta-feira, com esse que aqui vos fala, às 22 horas, o De Bem com o Pão. Claro que todos esses que eu estou dizendo para vocês são apenas vasos e a gente tem essa consciência em nome de Jesus para que o propósito do Senhor seja alcançado através da TV Menorá, do qual a gente se doa, se empresta ao Senhor para que Ele possa fazer tudo o que é necessário e assim a TV Menorá sirva para você de edificação, de exortação, de consolo. E ali você consiga, através dessa programação, buscar ou encontrar aquilo que estava faltando para que você aumente a tua comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmã? Mais algum testemunho, algum falar aí com os irmãos? Bem, então vou falar do material, né? Já que é de bem com pão, né? Eu tenho uma experiência muito forte, assim, com o material, porque foi através do material que nós recebemos lá em Panambi, né? Naquela época, assim, eu tava num momento, assim, na adolescência, então o que eu menos queria saber era de ler a Bíblia, né? Eu lembro, eu sempre conto, assim, para os irmãos que às vezes eu estava assistindo televisão de tarde e aí meu pai chegava do nada, assim, desligava a televisão e dizia assim: Elisama, esse é o melhor canal, tá? Vai lá e vai ler a Bíblia.
E eu saía furiosa, né? Disse, que quer me mandar ler Bíblia? Olha, eu vou ler Bíblia, né? Eu não queria, assim... Pra mim não era atrativo ler Bíblia. E ele desligava e dizia que aquela hora chegava e aí eu tinha que ir pro quarto fazer outra coisa, né? E aí me mandava ler a Bíblia. E eu pensava, ler Bíblia, né? Mas eu não respondia a ele, né? Eu só pensava por dentro, né? Mas foi através, nesse período, assim, que eu tava me afastando de Deus. Eu não fiz nada, não fui a boate, não tive... Deus teve misericórdia de mim, né? E também pelo esforço dos meus pais, porque eles se incomodaram, eles investiram, né? Eles não deixaram, vai lá e aprende na igreja. Tava sempre em cima, sempre, né, supervisionando tudo, com quem tu tá, que horas tu chegou, que horas tu sai, né? Nada disso, assim. Então, eles estavam sempre investindo. E quando os pais se incomodam antes, depois eles não se incomodam mais tanto, né? Então, aí veio o apóstolo, né? Eu lembro que eu estava trabalhando na livraria que o pai tinha, e aí ele me ligou dizendo, marquei com o Sérgio Alves, de Cachoeira do Sul, ele vai vir ministrar aqui uma cura interior, um PDF, a cada 2 meses ele vai vir no final de semana inteiro ministrar. E eu, que legal, aham. E aí, por dentro, eu pensava, mais um que vai vir aí, né? Porque na denominação é assim, sempre tem que trazer gente para esquentar, para as pessoas virem, né? Pensei, mais um que vai vir aí falar. Mas quando esse irmão chegou, ele chegou bem diferente do que eu estava acostumada a ver, né? Porque ele chegou uma pessoa bem mais simples. Os que eu conheci eram todos engravatados, que ficavam lá falando das curas, de quantos já tinham levantado, e tu tinha que ficar lá em volta, né? Elogiando. Então era esse meio que eu conhecia, né? E de repente chegou aquele irmão, vestido bem simples, né? E tu sentia, assim, que era uma pessoa... E quando eu bati o olho, assim, eu pensei, esse cara é de Deus, né? E quando eu vi ele, assim, eu fugi, eu saí, né? Porque parecia, a sensação que eu tinha, né? É que ele estava vendo todas as coisas que eu estava fazendo de errado, né? Que eu estava saindo fora da presença de Deus, né? Só que eu não queria arrumar. E ele veio e pregava, e pregava, e pregava, mas não falava quase nada, assim, conosco, assim, comigo. Mas eu comecei a ver que aquela palavra era totalmente diferente da que eu estava acostumada, né? E eu senti muito forte, assim, que aquela pessoa, aqueles irmãos que vieram junto também, eles eram de Deus, né? E eu lembro uma vez que o primeiro CD, assim, que eu sentei, né? E escutei, eu tinha chegado da escola, era umas 10 da manhã, aquele período ficou pela metade. Não me recordo agora o porquê, mas eu cheguei e eu não tinha nada para fazer. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu pensei, vou escutar uma daqueles CDs daquele cara, né, que veio aqui. E aí o pai sempre comprou muito material. E aí o primeiro, assim, que eu sentei para ouvir, que me deu vontade de ouvir, mas de curiosa, né, foi uma semi-escola de unanimidade, né, na número 1, se não me engano. Que foi falado aquela passagem de Gênesis, né, de que... Por que Deus perguntou para Adão onde tu estás, né, se Deus é onisciente? Isso era uma coisa que sempre eu tinha na minha cabeça, várias dúvidas, né, lacunas da Bíblia, que eu não tinha resposta, mas porque não se tinha revelação daquelas coisas, né. E aí, quando eu comecei a ouvir aquele CD, né, comecei a ouvir, eu lembro que eu pensei, mas é isso que eu quero, né. Tudo aquilo que eu recebi de semeadura, né, de repente aquilo tudo bateu dentro de mim. Disse, mas é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu queria. Não é aquilo que eu vivia, né, de religiosidade, da denominação, né, de colocar o homem no centro das coisas, do homem governar, e a gente fazendo todas as coisas segundo o que a gente queria, né. E quando eu ouvi aquele CD, disse, mas é isso aqui que eu estava procurando, assim, que eu nem sabia que eu estava procurando.
E aí, desde aquele momento, na verdade, Deus fez uma obra dentro de mim que eu nem tenho uma explicação, né? Até eu lembro uma vez que eu vi no discipulado que de Novo Hamburgo, um CD que se chama assim, Saudade Inconsciente de Deus, né? É o título. Que a gente tem essa saudade inconsciente de Deus porque nós estávamos com Deus. Então esse é o vazio que a gente sente, né? E de repente todo aquele vazio que eu tinha, toda aquela revolta que eu tinha por dentro, né? Toda aquela irritação, aquela minha desobediência, minha obstinação, todas aquelas coisas assim saíram. E eu comecei a ficar mais em casa, porque eu estava sempre com amigas, assim, né? Quase não ficava em casa. Aquilo foi uma obra, assim, do Espírito, que eu não sei dizer assim, ó, aconteceu isso, isso e isso. De repente eu vi a palavra, e aquela palavra fluiu, assim, testificou dentro de mim, e desde então eu só comecei a ouvir a palavra, sentava e transcrevia todas as escolas, e foi uma obra, assim, muito rápida, né, que eu lembro foi meses, assim, que eu comecei a ouvir o material. Então, não tinha ninguém que pregasse para mim. Eu não tinha terapia, não tinha nada estruturado lá em Panambi, né? Só tinha o material, né? E aí, então, eu comecei a me organizar para escutar um CD por dia, né? E eu estava, faz muitos anos isso, eu estava no primeiro ano, né? Quando eu tive aquela revelação, aquela obra misteriosa que eu não sei explicar. Simplesmente as coisas que eu achava que era o máximo, aquilo ficou cinza, né? Aquela expectativa que eu tinha do mundo, como todo jovem tem, aquilo perdeu sentido para mim. Eu só queria saber de ir na igreja, de ler a Bíblia, de jejuar. Cortei amizades, cortei todo o meu envolvimento que eu tinha de jogos, né? Que eu jogava, participava de várias coisas, nadava. Então, cortei todas aquelas coisas e só ficava trabalhando, só ficava meditando na palavra e indo na igreja, só. Né? Mas não era ninguém que me obrigava, entende? Eu lembro que uma vez eu estava escutando uma semi-escola trancada no quarto, né? E a minha mãe bateu, furiosa, né? Sai daí, eu dizia, batia, né? Sai daí, chega com isso agora, vem. Porque eles também, acho que não entenderam o que tinha acontecido. Mas eu só sabia que eu tinha que comer, que eu tinha que me alimentar, e só isso que eu fazia, né? Jejuava, orava e escutava ministração, era só o que eu fazia, não tinha outra coisa. Mas era uma coisa dentro de mim que me fazia, que me levava para aquilo, né? Não, ninguém me obrigou, ninguém me chantageou, ninguém fez nada, só eu sentia aquela necessidade e sentia que eu tinha que cortar o envolvimento que eu tinha, né? Até perdi muitas amizades, mas ou eu segurava aquelas amizades ou era Cristo, né? Porque eles não queriam Jesus, mas eu queria, né? Eu comecei a me despertar. E então eu fiquei sozinha, né? Só buscando com a família ali. E junto disso nós tínhamos um quebrantamento muito grande assim em casa, né? Na área financeira que Deus estava fazendo. Então, acho que tudo coopera, né? Deus vai... E eu só buscava no material. Então, eu vejo, assim, como é importante, né, irmãos? A gente se apegar na coisa certa, que é em Cristo, né? Se você tem um material na tua cidade, você não precisa, né, de coisas naturais. Só precisa buscar, se alimentar. Que esse alimento é que vai gerar, que vai proporcionar todas as coisas dentro de cada um de nós. E a gente tem que aprender a desenvolver essa salvação individualmente. Isso está nos faltando, né? Essa consagração, essa busca. E aí, voltando ao assunto, a minha mãe foi lá, né? E bateu e disse, sai daí. E aí eu dizia, tá, mas eu quero escutar, né? Eu disse, mas vamos dar uma volta, faz outra coisa, porque eu acho que eles não entenderam, né, o que estava acontecendo também. Porque antes eu mudou da água para o vinho, né? Antes eu não queria ficar junto com eles, eu só queria ficar passeando, né? E aí, de repente, só ficava em casa, só ficava lendo a Bíblia, né? E aí eu dizia, tá, tu quer que eu faça o quê, então? Né? E aí eu deixei a porta trancada e aumentei o volume da ministração e fiquei, né? Não sei se é certo ou errado, né? Mas Deus, naquele momento, era isso que Ele colocava no meu coração, né? Que eu tinha que me alimentar. E tive que me negar também, né? Para
comer daquele jeito. Mas o material era só isso que a gente tinha, por exemplo, lá em Panambi, né? Não tinha quem ministrasse para nós. Então a gente reunia todo o povo e a gente orava, fazia o louvor e alguém ia lá e botava o play no CD. Porque era o que tinha, não tinha outra coisa, só CD. Então, se a gente persevera, né? Hoje eu vejo, assim, às vezes até com tristeza, que a gente tem tudo. Tu pode assistir uma ministração ao vivo. Naquela época, eu tinha que esperar muito tempo, né? Para poder ouvir o que lá em Cachoeira estava sendo trazido, né? Eu esperava minhas férias as férias, né? Esperava meio ano aquele para ir para Cachoeira, para ficar lá 1 semana, 2 semanas, me alimentando, né? Porque eu gostei daquela palavra. Aquela palavra para mim era a verdade, né? Claro que depois ficou amarga como fel, né? E aí, mas Deus foi trabalhando também. Mas nós precisamos valorizar, irmãos, o que a gente tem, o que Deus já nos deu. Porque no dia do juízo, nós não vamos poder dizer para Deus, eu não cresci porque não tinha como. Isso nós não vamos poder dizer. A gente não cresceu porque não quis, né? Porque tudo que a gente valoriza, a gente faz, não é assim? No mundo, né, as pessoas fazem de tudo. Agora, por exemplo, né, tem promoções no mundo que a gente vê as pessoas se fazendo impossíveis nas suas vidas para poder estar em determinadas programações, né? Agora vai vir a Copa, né? As pessoas vão fazer o que for para poder estar lá assistindo o jogo. E isso eu vejo como exemplo, né, para nós. A gente não faz a mesma coisa para Deus, né? Não é a gente tem um encontro lá. Mas não vai dar, não vou conseguir, não tenho dinheiro. Mas se fosse antes no mundo, nós íamos fazer todo o esforço possível para estar lá. É tudo uma questão de prioridade do que a gente quer para a nossa vida, né? Então, invista no material, né? Jesus está voltando. Jesus, ele quer de nós, né, essa participação de cooperarmos com Ele. E aí, irmãos, e aí? Vamos falar mais o quê depois de um testemunho desses, né? Mas eu estava lembrando, a irmã estava falando, perdoe qualquer comparação, né, irmã? Mas estava lembrando de Nicodemos. Nicodemos, quando viu o Cristo, e Nicodemos era um homem que cresceu dentro das escolas judaicas e teve posição e importância de tanto que ele estudou aquela palavra, tanto que ele tinha de conhecimento. E ele chegou para Cristo e disse... eu sei que tu és de Deus, porque para fazer isso aí que tu faz aí tudo, eu sei que tu é de Deus, porque eu estudei escolas maravilhosas. Ele não disse tudo isso, tá, irmão? Estou aqui aumentando um pouquinho, né? Não mentindo, mas aumentando. Que ele disse então que conhecia o que o Senhor estava fazendo e ele sabia que Jesus era de Deus. E hoje nós temos o testemunho aqui da irmã Elisama. Cresceu num lar cristão, cresceu onde os pais investiram pesado na sua educação cristã e dá testemunho desse material, dá testemunho desse movimento, dá testemunho da liderança desse movimento para todos nós. E como a irmã mesmo disse aqui, Cristo também falou com Nicodemos, dizendo assim para ele, Nicodemos, deu uma mensagem para Nicodemos que ele não esperava, totalmente diferente, né? Nicodemos, tu tem que te batizar. Nicodemos, como assim batizar? Eu nunca vi isso antes, né? E bem diferente daquilo que Nicodemos esperava, porque Nicodemos queria ir lá de repente compartilhar e dizer, olha aí, vamos estudar, vamos pegar o que eu sei com o que tu sabe, vamos mesclar para que eu possa saber mais. E o Senhor não disse nada daquilo para ele. Disse, olha, faz assim agora, essa é a orientação, e se tu seguir essa orientação, tu vai ser bem sucedido. E aqui a irmã estava falando, dando esse testemunho maravilhoso, e eu estava lembrando aqui da passagem de Nicodemos, que também é um que deu testemunho, né, de Jesus Cristo para todos nós, e está lá na palavra hoje. E hoje a gente tem irmãos que testificam para nós, pelo menos para mim, vou dizer assim para os irmãos, porque eu não tive a experiência, a bênção de ter um lar cristão desde o início. O Senhor foi me despertando no coração com o tempo, até que eu consegui, né, pela misericórdia do Senhor, chegar na igreja de São Jesus. E
falo na Igreja do Senhor Jesus, porque eu sei que essa é a igreja que ele quer levantar, independente do nome que tenha, independente de onde você está hoje, você tem que se achegar não a um templo de pedras edificado e levantado, mas na Igreja do Senhor Jesus. Amém, irmã? Agradecemos aqui a presença da irmã Elisama, Janela do Céu, né? Ficamos por aqui, irmãos, e até o próximo programa. De bem com o pão.